Boa noite. Estamos no 4º capítulo dessa série. E se você está acompanhando desde o começo, nós abrimos essa série demonstrando para vocês que sim, existe mundos invisíveis, que por serem invisíveis nós não conseguimos ver, mas que influenciam nossa vida. E não é só um, nós falamos no primeiro capítulo, inclusive, do mundo dos micróbios, que é um mundo invisível, a gente não consegue enxergar, mas que prejudica a gente, o nosso corpo, a nossa saúde, etc. Mas estamos falando desde o primeiro dia que sim, existe um outro mundo invisível, que é a personificação do mal, e que Jesus, no primeiro capítulo nós falamos sobre isso, ele deu o nome de diabo. Então, a gente nem gosta, muito de falar nisso, mas existe sim um mundo invisível que conspira contra nós o tempo todo. E a principal arma desse mundo invisível é distorcer um pouquinho a verdade, para que você comece a achar que a verdade não é bem daquele jeito. E daqui a pouco, um pouquinho mais à frente, o que todo mundo está falando e repetindo, inclusive tem uma frase assim, aquela mentira que é muito repetida, começa a parecer muito com a verdade. E é esse o truque do mundo invisível. E assim ele nos leva às vezes a sofrer, a adoecer, a perder tudo. E é esse mundo que nós estamos combatendo. E aí no segundo capítulo, eu falei sobre uma das grandes mentiras desse mundo invisível, que é a mais cruel de todas, que é relacionada com a dor e o sofrimento. Eu disse que esse mundo invisível distorce a verdade de uma forma que às vezes você associa o sofrimento e a dor e culpa Deus pelo seu sofrimento e pela sua dor. Essa é a distorção que ele faz na cabeça de todo mundo. Pô, mas se Deus é amor, por que nós sofremos? Por que existe sofrimento? Mas Deus não é amor? Então, é esse tipo de distorção que nós falamos no segundo dia dessa série. Se você não teve a oportunidade de assistir, a gente tem no site da Capela, tem todas as mensagens lá. Na semana passada, o Eli me substituiu aqui e foi muito bem, muito feliz, num tema fundamental também, que é o pecado. É outra palavrinha que a gente evita ficar falando toda hora. Então, o que a gente gosta de achar? Que a gente comete deslizes, enganos, equívocos, mas pecado é pesado demais. Então, a gente olha para os nossos deslizes, e mesmo que sejam mentiras e ofensas e tudo, a gente olha para eles e fala, puxa, eu sou assim mesmo, eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Não, eu vou me esforçar, vou melhorar. E há um perigo enorme nisso, sabe por quê? Porque quando você substitui pecado por deslize ou equívoco, você não precisa de Jesus. Você não precisa do sacrifício de Jesus, porque você não pecou, você simplesmente cometeu um engano, um erro, você é humano, afinal de contas, você tem traumas, você tem problemas e tal, então você não precisa do sacrifício de Jesus. Olha só a importância desse tema. Hoje, claro, vamos falar de uma outra coisa interessante que eu já vou explicar melhor, mas na semana que vem, no encerramento dessa série, até quero pedir para que ninguém atrase, que nós vamos ter uma surpresa bem legal aí semana que vem, mas vai começar na abertura do culto, uma surpresinha para todo mundo. Mas enfim, na semana que vem nós vamos falar de um tópico também importantíssimo, que é a autoridade. Sabe que às vezes, eu até brinquei aqui no primeiro dia, que algumas pessoas estavam com medo desse vídeo, de abertura. Tinha gente que estava falando assim, não vou nessa série por causa do vídeo, já fiquei com medo. Na semana que vem nós vamos falar sobre autoridade. Você não precisa ter medo desse mundo invisível, você não precisa ter nenhum medo desse medo invisível, desse mundo invisível, porque ele só vai atuar se você der autorização. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. É muito interessante a mensagem, se você puder, não perca também. Mas hoje o assunto é mais leve, é mais descontraído, nós vamos falar sobre sexualidade. E antes de começar, eu quero falar para vocês como eu me sinto falando sobre esse tema. Eu queria que, Paulinha, coloque uma foto, por favor, ali. Eu me sinto assim, falando sobre sexualidade. Toda vez que eu vou preparar uma mensagem sobre sexualidade, eu me sinto um profeta do Velho Testamento, falando para gente moderna, que sexo fora do casamento está errado. Tem gente que vai dormir, talvez, tem gente que vai achar engraçado, mas principalmente os jovens, por exemplo, eles vão ouvir, vão achar interessante, mas a maioria não vai colocar em prática. Não, mas isso aí não é para a nossa época. Ele vai falar, isso aí não é para mim, isso é para o passado, isso é coisa do passado.
Quem vai gostar dessa mensagem são, como eu, assim, os pais de meninas. Os pais de meninas vão gostar muito dessa mensagem, porque tá vendo, filho, ó, tá vendo? Ó o que o papai está falando, né? O pai das garotas são os que mais vão gostar dessa mensagem. Os mais velhos, os de 30, 40, eles vão falar, esse assunto é para os adolescentes, não é para nós. Como se eles já soubessem tudo sobre esse assunto, né? Talvez por já ter passado por um relacionamento muito íntimo, já saído de um casamento, você fala, eu já sei esse assunto, isso aí não é para mim. Como se você não fosse vítima também desse assunto. Como se às vezes você não fosse usado também nessa área. Como se não fosse para você, isso é um assunto para adolescente. Mas enfim, eu espero que alguns aproveitem o que nós vamos falar hoje aqui, porque é um assunto muito importante, é onde esse mundo invisível trabalha com criatividade sobre você e sobre todos nós. Qual que é o grande problema? O grande problema, a grande mensagem da mídia, do mundo invisível é, quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Essa é a mensagem da mídia. Qual que é o problema? Que quanto mais, melhor, destrói a sua capacidade de ter intimidade. Quanto mais, melhor, vai destruir a sua capacidade de ter intimidade na hora que você for falar de intimidade, na hora que você for escolher uma pessoa para viver, na hora que você estiver no seu lar, na sua família, vai destruir. Tudo isso que a mídia propaga destrói a sua possibilidade de uma real e verdadeira e incrivelmente gostosa intimidade. É isso que acontece. Mas, como eu disse, então a grande questão é assim, o mundo fala muito sobre, hoje em dia é muito famosa a palavra diversidade. Então, o grande choque que nós vamos encontrar é entre diversidade versus intimidade. Diversidade versus intimidade. O que é diversidade que se tanto fala hoje em dia? Diversidade se aplica de duas formas. Primeiro, pode ser sobre coisas diferentes. Coisas diferentes, diversidade, coisas diferentes, mas também é variado, quer dizer, na quantidade também, diversos, né? Diversos parceiros, diversidade sexual, etc. Se fala muito isso, e é isso contra a intimidade sexual. Esse é o grande dilema que nós vamos tentar responder para vocês hoje, mas, como eu disse, esse assunto me faz lembrar o profeta, volta o profeta, ele me faz me sentir assim. Então eu tomei uma decisão. Nós vamos falar sim da Bíblia, mas daqui a pouco. Eu quero abordar esse tema hoje de um jeito diferente. Pelo bom senso. Pelo que você e eu temos visto acontecer à nossa volta. Antes da gente ir para a Bíblia. Antes de você ficar adivinhando qual passagem que nós vamos ler hoje, antes disso, nós vamos apelar pelo bom senso, pela inteligência. Nós vamos fazer uma análise do que está acontecendo na minha e na sua vida, o que está acontecendo aí fora. Pergunta, será que está funcionando? Será que o que nós temos visto na televisão, nas revistas, essa propaganda, essa exposição sexual o tempo inteiro, será que isso está funcionando? Será que isso está fazendo de você ou da sociedade uma sociedade melhor ou pessoas melhores? Será que a forma como nós estamos abordando sexualidade hoje na nossa cultura tem feito cidadãos melhores? Famílias melhores? Será que o resultado está sendo esse, positivo? É isso que nós vamos tentar analisar, porque se você ouvir o que o mundo fala, é o tempo inteiro. Você tem que aceitar tudo. Hoje em dia, nós estamos no século 21, vale tudo. Qualquer coisa está valendo. Não, imagina esse negócio de ficar com uma só. Quero várias. Quando você está namorando, você não tem compromisso, você não está casado, quanto mais melhor. E a molecada sai atrás e fica contabilizando, né? Depois fica dizendo, quanto você pegou hoje, quanto não sei. É assim que a coisa está hoje em dia, a gente sabe disso. Nessa hora eu não sou tão profeta assim. Eu estou vivendo, eu estou vendo, eu assisto televisão, eu leio revista, eu leio jornais. É assim que as coisas têm acontecido. Você não pode ter preconceito. Olha só o trabalho do mundo invisível. Você não pode ter preconceito. Isso, sabe o que é? Isso é verdade. É verdade. Você não deve ter preconceito, você deve ter conceito. Preconceito é quando você não conhece um assunto. Então você ignora porque você não conhece, ou você distrata porque você não conhece. Quando você conhece, não é mais preconceito, é conceito. Então eu tenho uma opinião, sim. Só que eles confundem. O mundo invisível confunde. A palavra preconceito, você não pode ter preconceito. Tá, não posso ter preconceito, eu tenho conceito, eu já sei
sobre esse assunto, eu já estudei. Ah, você tem que aceitar as diferenças, porque aí você vai ser um cara inteligente, cool, moderno. Você tem que aceitar as diferenças. É isso que a gente ouve o tempo inteiro. A minha pergunta é, está funcionando? Está dando certo? Será que está funcionando? Será que nós estamos sendo pessoas melhores vivendo desse jeito? Sabe o que eu tenho que falar para vocês? A sociedade, ao mesmo tempo que ela divulga tudo isso, a mídia, o mundo invisível, ao mesmo tempo que tudo isso é divulgado, a própria mídia, a própria sociedade está pedindo socorro. Porque não está funcionando, não está dando certo. Se vocês assistem noticiário, leem jornais ou programas policiais, você vai ver que a grande maioria dos crimes, assassinatos e etc., tem um componente sexual envolvido. Não é verdade isso? A maioria. Até às vezes quando o cara rouba, até às vezes um acidente de carro, pô, o moleque saiu para ir na balada, para ir atrás de menina, bebeu, bateu o carro. As maiores tragédias que acontecem na nossa sociedade têm um componente sexual envolvido. Poxa, é uma questão de bom senso, não está funcionando. Inclusive, a mais recente, né, dessa semana, aquela tragédia absurda daquele casal japonês e a moça, só componente sexual. Só componente sexual. Se vocês leram sobre aquilo, a moça era uma garota de programa, que aí conheceu o cara, aí namoraram. Então, quer dizer, o cara já saiu com uma garota de programa, e aí, então, se envolveu, aí resolveu casar, puxa, que bonito e tal. Só que, lógico, passou um tempo, agora já enjoei, agora já quero outro, não sei o quê, aí arrumou um amante, não sei o quê, acabou numa mala. Acabou, é uma tragédia, mas foi assim que acabou a história. Foi assim, tem um componente, você vê, se você começar a observar, a grande maioria das notícias que você vê tem um componente sexual envolvido. Por quê? Porque estão banalizando os relacionamentos, estão banalizando tudo. É isso que a mídia, que o mundo invisível faz. Banaliza, banaliza, banaliza. Não tem mais valor, as coisas não têm mais substância, não tem mais poesia, não tem intimidade mais. E até pensando nisso, eu trouxe um livro aqui. Você vê como a mídia banaliza em tudo, né? Eu trouxe um livro aqui. Quem conhece um pouquinho de filosofia, é um livro de Platão, e os filósofos naquela época, eles, na Grécia Antiga, eles se reuniam às vezes para falar de alguns assuntos, né? E falavam com profundidade. Então, eu escolhi aqui um trecho desse livro, que são os diálogos de Platão, são discursos que foram feitos assim, num banquete, esse trecho do livro chama Um Banquete, e aí os filósofos estão debatendo sobre o amor. Olha só como antigamente as coisas eram muito mais bonitas do que hoje em dia. Sócrates, 500 anos antes de Cristo, diz o seguinte, a hora que chega a vez dele, né, um faz um discurso sobre o amor, fala coisas maravilhosas, o outro, Platão fala, o outro fala, e chega a vez de Sócrates, ele fala o seguinte, nossa, assim você me mata. Se eu te pego, ai, se eu te pego. Olha que coisa mais bonita. Esquece, vai. Mas é assim que estão banalizando os relacionamentos. Não vale mais nada. Amor hoje se eu te pego, é assim, não se fala mais em intimidade. Não se fala mais nisso. É tudo banalizado. É contabilizado. Quantos você pegou, quantos você deixou de pegar. Bom, se você lê revistas, se você vê novelas, se você assiste à televisão, qual que é o tópico? Sexo, traição e separação. Não é isso que você vê na novela? Se tirar separação e traição de novela, acabou a novela. Né? Quer colocar a foto do profeta? Já está lá. Se tirar isso da televisão, acabou a novela. Então você fica assistindo, você fica engolindo aquilo. Pô, qual que é a mensagem subliminar? Puxa, eu preciso ser feliz. Se eu não estou sendo feliz com a minha mulher, preciso procurar outra. É assim que... Então, poxa, encontrei outra, eu estou infeliz em casa, encontrei outra, saí com a outra, não sei o que, se não der certo com aquela. É essa banalização que a televisão passa para você. E para mim, você acredita que você precisa buscar a sua felicidade em outra pessoa. Ninguém fala que você precisa ser uma pessoa melhor para o seu parceiro. Não, você sempre quer encontrar uma pessoa melhor, e você fica buscando aqui, buscando ali, essa é a mensagem. Outra coisa, outra mensagem que hoje você ouve, que para evitar doenças ou gravidezes
nas meninas, o que você precisa? Proteção, né? Usar proteção. E aí se entrega proteção nas escolas, se banaliza para as crianças. Ninguém fala que se você não fizer sexo, você não vai ficar doente. Se você não fizer sexo, você não vai engravidar. Não se fala isso. Continue fazendo, com proteção. É essa mensagem que a gente ouve diariamente. Outro assunto complicadíssimo de se falar, vou ver se eu falo em código aqui, porque essa mensagem depois vai para a internet. Então vamos dizer o seguinte, na minha época, só tinha 2 tipos de combustível carro, o álcool e a gasolina. Agora inventaram um negócio de flex, né? Total flex. Não se pode falar muito, mas não está funcionando. Não está funcionando. Tem amigos que têm carro flex e o meu carro é mais econômico. Não tá dando certo. Eles querem que você engula que isso é normal, tá? Não, isso é normal, isso é do cotidiano. Hoje é assim, século XXI, isso é uma coisa normal. Mas posso te falar a verdade? A gente está brincando aqui para o assunto não ficar pesado. Posso te falar a verdade? Não é normal. Não é normal. Eu tenho amigos flex. Se você perguntar e ele for honesto, fala assim, você está feliz? Não tem um que fala que está feliz. Não tem um. É normal. Esses dias eu vi um programa, já faz acho que uns 2 meses, um programa que chama A Liga, na Bandeirantes, e eles fizeram um negócio curiosíssimo. Eles entrevistavam as pessoas na rua sobre esse assunto. Então eles colocavam lá 2 pessoas se beijando e iam lá entrevistar as pessoas. O que você acha disso? Olha a loucura. Na frente das câmeras, a pessoa falava assim, não, normal, século XXI, hoje em dia, não sei o quê. Aí eles desligavam a câmera. E perguntava de novo, mas você acha normal mesmo? Você teria alguém assim na sua família? Deus me livre, não sei o quê. Desse jeito. Com a câmera ligada, você é obrigado a dar uma opinião politicamente correta. Não, é normal, hoje em dia é comum. Quando desliga a câmera, o cara fala a verdade. Não é normal. Esses dias teve um outro programa da Globo. Não sei se eu devia falar o nome, mas já foi. Uma repórter por um dia, se eu não me engano, fizeram uma outra reportagem sobre o mesmo tema, sobre os casais, mesmo de menino e menina, mas também casais homossexuais. Fizeram uma reportagem. E aí eles pegavam o casal de menino e menina, que às vezes dormiam junto, ou outros que não dormiam junto, e iam lá entrevistar os pais. Entrevistaram vários pais. No caso dos homossexuais, de 60 que eles procuraram, uma família resolveu falar. Uma família. Aí você vem me falar que é normal? Que é normal? Não é normal. Eu não estou falando... Vocês me conhecem, estou falando para uma plateia de pessoas inteligentes. Ninguém está falando de preconceito. Ninguém está falando que tem que tratar diferente. Eu estou falando assim, não é natural. Não é natural. É um problema como qualquer outro problema. É um pecador como qualquer outro pecador. Não tem diferença, não é maior ou menor. É como uma pessoa que mente, uma pessoa que engana, uma pessoa que fofoca. É um pecado como qualquer outro. Não estou falando de preconceito, estou falando assim, não é natural. Mas eles querem convencer a mim e a você que sim, é natural. Está funcionando? Não está funcionando. Não está funcionando. É óbvio que se a gente vai procurar o que a Bíblia fala sobre isso, Deus tem uma opinião diferente. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus te ama. E sabe por quê? Porque Deus não está te vendendo nada. O Evangelho é de graça, é pela graça sois salvos. Então, Deus não está te vendendo nada, então claro que Ele tem uma opinião diferente, porque tudo que você vê na mídia é para te vender alguma coisa. É para você assistir a novela, para que você possa ver o comercial e comprar algum produto daquele. Você lê revista, você vai folheando, tem as páginas dos comerciais, que você vai comprar aquilo que está ali. A mídia, o mundo invisível está te vendendo as coisas. O tempo inteiro, e Deus não, Deus está te dando as coisas. Só que você vai indo na opinião da maioria, e você vai sendo enganado, você vai crendo numa mentira, sabe por quê? Porque esse mundo é invisível. Porque você não consegue ver com seus próprios olhos. Esse mundo é invisível. Mas Deus, obviamente que Deus ia falar alguma coisa de diferente. Porque Deus não está te vendendo nada, não tem nenhum produto
Não tem nada. Você pode frequentar a igreja 10 anos e não colocar 50 centavos na oferta, que você vai ser tratado do mesmo jeito. Ninguém está vendendo nada aqui. A gente oferta, a gente dizima porque a gente quer que isso cresça, a gente quer pagar aluguel, a gente gosta de pagar aluguel, a gente tem um problema com isso. A gente gosta de pagar conta de luz, por isso que as pessoas contribuem. E porque é mandamento também. Mas ninguém está cobrando nada. Você pode frequentar a igreja, você paga tudo o resto. Você paga para ter TV a cabo na sua casa, você paga para a escola, você paga lá 400, 500 reais às vezes para o seu filho estudar numa escola, tudo você paga. Na igreja, tem gente que fala assim, na igreja, os caras querem meu dinheiro. Pô, deixa para lá, não é esse assunto. O ponto é, a mídia está toda hora te vendendo alguma coisa. Deus e a igreja está te dando, te oferecendo de graça. E como Deus não está te vendendo nada, Ele fala o que é verdade. Ele não está precisando te empurrar um produto. Ele fala o que é verdade. Olha, você quer saber sobre sexualidade? Sim. Eu que criei o sexo, foi Deus que criou o sexo. Eu que criei o sexo, eu criei para ser maravilhoso, divertido, prazeroso. Você quer saber como? Na intimidade. Na intimidade, não na diversidade, na intimidade. E a gente que é pastor, ou os que são psicólogos aqui, quantas pessoas nós atendemos com problemas no casamento, que estão relacionados a terem tratado essa parte sexual antes do casamento de forma banal, de forma pensando na diversidade, não na intimidade. Quantos problemas relacionados com isso nós tratamos muitas vezes na nossa vida. Deus está te oferecendo uma outra opção. Óbvio que é diferente. Óbvio que é diferente, porque Deus não está te empurrando nada. Uma boa comparação para o sexo, que eu acho interessante, é você comparar o sexo com fogo. O fogo é um negócio importantíssimo na nossa vida. Aquece, você faz a comida no fogo. Quer dizer, no contexto certo, o fogo é maravilhoso. Agora, se você entrar numa mata com uma tocha, ou dentro da sua casa, você botar fogo em alguma coisa, vai ser uma destruição. Então, o mesmo fogo que é uma bênção num contexto, é uma maldição terrível num outro contexto. É isso que é o sexo. O sexo foi feito para ser praticado na intimidade, para desenvolver intimidade com o parceiro no casamento. E é isso que nós vamos ver também na palavra. Finalmente, nós vamos abrir a palavra. Então, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Você vai ver que interessante que o apóstolo Paulo, e olha só, o apóstolo Paulo, nesse contexto aqui, ele está falando para uma sociedade bastante promíscua. Para vocês terem uma ideia, tinha muitos deuses nessa época, né? Algumas pessoas iam à igreja, ao templo, adorar os deuses, e no templo, a deuses pagãos, obviamente, no templo tinham as prostitutas do templo. Então os caras iam adorar, iam lá antes um pouquinho, davam uma saidinha, voltavam, adoravam ao Deus deles, depois iam para casa, ficavam com os filhos, com a mulher, estava tudo normal. Era banalizado o sexo, era um hobby, era uma atividade. É nesse contexto que Paulo está escrevendo, esse capítulo 6. Esse capítulo 6 é maravilhoso. Depois vocês leiam o capítulo todo em casa, tem uma hora que Paulo ele faz uma ordem assim das perversidades. Ele é tão explícito, pelo menos nessa versão, a NVI aqui, é impressionante a contemporaneidade da Bíblia. Depois você lê na sua casa, eu não vou ler não, aqui. Mas você vai ver como Paulo é explícito. Nesse capítulo também é onde Paulo fala assim, que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. O cristão é livre. O cristão é livre para fazer tudo, só que nem tudo convém. Eu não vou sair fazendo, eu não sou bobo. Eu sou livre, mas eu não sou bobo. Eu não vou sair fazendo coisas que vão me comprometer, vão fazer mal para mim. É nesse capítulo que Paulo fala isso. E nós vamos começar lá no versículo 18. Paulo começa com uma declaração bombástica. Ele fala assim, fujam da imoralidade sexual. Eu sei que, em princípio, todo mundo vai concordar com isso. Todo mundo vai falar assim, é verdade, nós temos que fugir da imoralidade sexual. O namorado, às vezes, está tendo um relacionamento sexual com a namorada, mas ele não considera aquilo imoralidade sexual. Então, eu preciso descrever o que a Bíblia fala sobre imoralidade sexual. No Velho Testamento e no Novo,
A Bíblia diz que moralidade sexual é tudo que tem a ver com sexo fora do contexto do casamento. Tudo que tiver a ver com sexualidade e sexo fora do contexto do casamento, segundo a Bíblia, é imoralidade sexual. Eu estou casado, mas com a minha mulher eu já não tenho mais relação, então eu arrumei uma outra pessoa, mas isso não é imoralidade. Segundo a Bíblia, é imoralidade. Tudo bem, eu gosto de ficar na internet de madrugada, mas isso não é imoralidade sexual. Segundo a Bíblia, é imoralidade sexual. Aí em seguida, o apóstolo Paulo dá duas razões, das razões para isso. Ele fala assim: todos os outros pecados que alguém comete, vamos fazer uma pausa aí. Olha que interessante que Paulo está falando. Paulo está separando os pecados ligados à sexualidade dos demais pecados. Paulo está fazendo isso. Ele está falando assim, todos os demais. Ele não está falando assim que um pecado é maior do que o outro, mas ele está falando que são diferentes. São diferentes. Ele está falando todos os demais pecados que você comete. Ele está querendo dizer assim que naquela categoria você é prejudicado de uma forma diferente das outras categorias de pecado. É isso que Paulo está falando aqui. E se você já frequentou um psicólogo, ou se você é um psicólogo, ou se você conhece um psicólogo, você sabe que Paulo está falando a verdade aqui. Porque os pecados sexuais marcam a alma da gente de uma forma muito profunda. É por isso que às vezes uma criança que foi violentada lá com 7 anos de idade, que foi abusada com 7 anos de idade, quando ela tiver 57, isso ainda não sumiu da memória. Está lá, enraizado. Uma mulher adulta, casada, com uma vida sexual ativa, se é violentada, estuprada, ela fica com aquelas marcas. Mas se sexo é só físico, é só físico, é só uma relação física. Por que então que acontecem esses traumas? Porque não é só físico. São cicatrizes que ficam na alma. É isso que Paulo já sabia nessa época, por isso que ele está falando disso. Mas vamos voltar só um pouquinho, para que vocês entendam claramente o que Paulo está querendo dizer. No versículo 15, ele fala o seguinte: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Nós já pregamos sobre isso uma vez aqui. E de vez em quando eu repito isso. Quando nós cremos que quando você recebe Jesus como seu Salvador, o Espírito de Jesus Cristo passa a viver em nós. É um mistério. É uma coisa misteriosa, é difícil de explicar, é difícil de desenhar, mas é uma coisa que nós cremos e nós percebemos isso em nós mesmos. Mas Paulo está falando isso. Vocês não se lembram disso? Que quando você recebe a Cristo, o Espírito de Deus passa a viver dentro de vocês? É isso que ele está falando aqui. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a boca, os pés, as mãos de Jesus na nossa sociedade. Então nós estamos aqui representando Jesus, nosso corpo está representando Jesus quando nós tomamos essa decisão. E aí ele faz uma pergunta difícil, ele fala assim: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Aí eu acho que as pessoas que estavam ouvindo isso, falaram: ei Paulo, peraí, calma aí. Unir? Ninguém está usando essa palavra unir, nós estamos falando em diversão. Eu nem lembro do nome, foi semana retrasada, nem lembro mais. Como assim unir? Que história é essa de unir que você está falando? Eu estou falando de uma diversão, com meu namorado, com fulano, com ciclano, eu estou falando disso. Paulo, você está falando de união, que história é essa de união? E Paulo fala que não é tão simples assim. Ele fala assim: vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo só com ela? De alguma forma, quando você se envolve num relacionamento que é imoral segundo a Bíblia, que é fora do contexto do casamento, você está se envolvendo com a sua alma naquilo. De alguma forma, aquilo ali vai ficar impregnado em você, de alguma forma na sua alma, mais do que apenas no seu corpo. É isso que Paulo está falando aqui. E aí ele recorre ao Gênesis, depois ele ainda explica um pouquinho melhor, ele fala: pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Uma só carne, serão uma coisa só. Quando estiverem, isso é intimidade, ser uma coisa só. Então,
Pensa bem, vamos usar o bom senso. Será que você deveria continuar numa prática que depois, quando você estiver na real intimidade, naquela planejada por Deus, você vai ter que esconder isso? Será que é legal? Você fazer uma coisa hoje, que depois você vai ter vergonha de falar com sua esposa, com seus filhos. Será que é legal? Eu sei que quando Deus criou o sexo, Ele queria que fosse incrível, Ele queria que fosse maravilhoso, mas Ele queria que fosse maravilhoso no contexto do casamento. Ele queria que fosse duradouro, prazeroso, íntimo. Só vai ter intimidade se for praticado naquele contexto. Por isso, fujam da imoralidade sexual, é o que diz versículo 18, voltando ao 18, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. O seu próprio corpo vai cobrar aquele pecado que você praticou. A sua alma vai cobrar aquele pecado. Mesmo que hoje você ache, não precisa mais pôr a foto do profeta, mas mesmo que hoje você ache que seja, não, que planeta que esse pastor está, que século que ele está vivendo, não é assim, a coisa é mais simples. Mesmo que você ainda ache isso, guarde essas palavras, que um dia elas poderão fazer sentido, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Um dia elas podem fazer sentido na sua cabeça. Porque sempre vai ser difícil você ter intimidade sexual, na hora certa, com a pessoa certa, se você tiver ou sido abusado ou sido permissivo demais. Sempre você vai ter dificuldades. Sempre você vai ter dificuldades quando você realmente precisar, quando estiver diante da intimidade. Por isso, fuja da imoralidade sexual. E aí, ele finaliza de uma forma que a gente fica sem escolha. Ele fala assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aqui ele pegou pesado, ele fala: você não sabe que Jesus morreu naquela cruz, sofreu tudo que sofreu, para que você pudesse ter o Espírito de Deus vivendo em você? Você não sabe que quando você falou: Senhor, eu te aceito como meu Salvador, esse Espírito passou a viver em você, e esse corpo é um corpo que continua igual, mas tem o Espírito Santo aqui dentro. Então, puxa vida, eu vou expor o Espírito Santo a esse tipo de imoralidade? Essa que é a pergunta que a gente devia se perguntar. Eu vou expor, Jesus, vamos dar uma voltinha, eu vou levar o senhor numa balada hoje. É mais ou menos isso que a gente faz quando você não pensa. Você vai expor aquele Espírito de Deus a essas imoralidades? Está funcionando do jeito que a mídia está falando? Não está funcionando. Não está dando certo. Eu sei que chega um momento que pelo menos duas perguntas ou duas sensações estão espalhadas aqui pela audiência. Pelo menos duas, talvez mais. Mas uma é daqueles que estão falando assim: que século que esse cara vive? Que planeta? Põe a foto do profeta pela última vez. Da onde que esse cara caiu? Que história é essa? Então, para você que está pensando desse jeito, para você que acha que você é mais descolado, que você já viveu bastante, que você já sabe, bacana. Talvez um dia você se surpreenda. Talvez um dia o vazio dentro de você te impulsione a fazer coisas e ele passe a controlar suas atitudes. Talvez esse vazio faça você pecar e ir atrás e correr atrás de aceitação e de ser querido e desejado e desejar os outros, e talvez esse vazio tome conta de você, você perca o controle, porque as coisas não têm limite. As coisas não têm limite. Talvez você vai chegar nessa hora que você vai perder o controle sobre você mesmo. Nessa hora, se lembre que Deus tem uma proposta melhor para você. Se você ainda não está nesse ponto, ou quem sabe você já esteja nesse ponto, mas se você não está ainda nesse ponto, tenha absoluta certeza, se você está trilhando esse caminho, você vai chegar numa hora onde esse vazio vai ser gigantesco dentro de você. E aí Deus,
não vai estar bravo com você. Ele vai estar te esperando. E a nossa oração, o nosso desejo é que não seja tarde demais, né? Para muitas pessoas é tarde. Para muitas pessoas isso quase não tem mais volta, ou as consequências já estão tão grandes. Mas nós desejamos e oramos para que não seja tarde. Mas lembre-se disso. Se hoje você está se sentindo completamente desconectado dessa palavra, guarde isso. Deus vai estar esperando por você, porque vai chegar um momento que você vai sentir essa necessidade de se acertar. E aí Deus vai estar te esperando. A outra sensação de algumas pessoas é que é verdade o que esse rapaz está falando. Obrigado pelo rapaz. É verdade o que ele está falando. Só que é tarde demais. Eu já passei do limite. Eu já extrapolei. Já estou sofrendo as consequências. Pode ser que seja essa a sua questão nesse momento. A minha resposta para você também é animadora. Deus ama um coração arrependido. Deus ama. Então, seja lá em que estágio você esteja de complicação, é hora de você se arrepender. E você pode ser restaurado completamente. Completamente. Como eu falei aqui, são diversos os pecados envolvidos nessa palavra imoralidade sexual. Diversos, aqueles das madrugadas na internet, aquelas paqueras, aqueles MSN com fulana, com ciclano, são diversos pecados que estão envolvidos nisso aqui. Pode ser que você esteja envolvido com alguns deles. É hora de se arrepender, é hora de pedir perdão. Deus ama um coração arrependido e Ele está pronto para restaurar. Pronto para restaurar. Então, talvez, se é esse o seu caso, talvez algumas atitudes radicais você tenha que tomar. Tem certos problemas que você vai lidar que não adianta tentar ser muito macio, você tem que ser radical. Talvez você tenha que tomar algumas atitudes radicais, talvez você tenha que mudar o telefone, talvez você tenha que tirar a internet da sua casa. Ah, não, mas não dá para viver assim. Dá sim, eu vivi muitos anos sem internet. Muitas pessoas ainda vivem sem internet em casa. Ué, tenha lá no trabalho, na sua folguinha, você dá uma olhada, tira de casa. Quem sabe seja uma solução. Muda de apartamento, muda de amigos. Às vezes você precisa ser radical para se livrar de um pecado. Procura se envolver na igreja, procura entrar num GA para ter amigos saudáveis que possam te ajudar nas dificuldades. Algumas coisas têm que ser radical. Uma vez eu preguei aqui sobre esse mesmo tema e eu dei uma receita muito radical. Eu não sei quantas pessoas fizeram, mas eu tive 3 retornos. Talvez mais pessoas tenham feito o que eu falei, mas 3 retornos, 3 pessoas vieram falar comigo depois de algum tempo. Eu disse o seguinte: se você já está envolvido nisso, para os jovens, por exemplo, eu falei assim, puxa, se você já namora e já está acostumado a se relacionar sexualmente namorando, para de namorar e fica sem namorar 6 meses. Alguns se lembram de que eu falei isso. Quem sabe 1 ano sem namorar. Foto do profeta está ali, tá, né? Parece absurdo. Ah, que isso. Gente, não é absurdo. 3 pessoas me procuraram. Pode ser que mais fizeram isso e só não me procuraram. Ou quem sabe a mensagem só serviu para essas 3 mesmo. Eu não sei quantas pessoas hoje vão ser atingidas por essa mensagem. Mas 3 pessoas falaram assim, olha, eu fiz o que você falou e foi a melhor coisa do mundo. A melhor decisão que eu podia ter tomado. Hoje eu estou namorando e a gente está namorando certo. 3 pessoas vieram falar comigo. Funciona, é radical, é difícil e é totalmente contra a cultura. É contracultural. Você vai às vezes se sentir como eu, falando isso. É contracultural. É contra o que você está ouvindo aí, mas funciona. Quem sabe a solução para você seja isso. Pô, fica um tempo sem namorar. Porque sabe o que pode acontecer? Você pode influenciar as pessoas à sua volta a pensar diferente, a refletir sobre isso.
Porque enquanto as pessoas só ouvem, só escutam um lado, só ouvem um lado da história, só o que a mídia está falando, elas ficam cegas, porque esse mundo é invisível. Elas não enxergam a verdade. Elas conseguem, é invisível esse mundo. Então, enquanto elas só estão ouvindo isso, elas acabam achando que aquela mentira, de tanto elas ouvirem, se parece demais com a verdade, então deve ser verdade. Mas você pode ser uma outra voz. Você pode apresentar uma coisa diferente que funciona, porque isso aqui não está funcionando. Nós vimos aqui. E a gente podia ficar falando mais 2 horas sobre isso. Não funciona. Não está funcionando. Você pode apresentar uma coisa que está funcionando e fazer a diferença entre os seus amigos, entre a sua comunidade. Você pode influenciar a cidade. É isso que a gente crê. Os pais que estão aqui, puxa vida, podem criar filhos com um pensamento diferente. Eles vão ter poucas oportunidades de ouvir esse outro ponto de vista. Uma delas é na igreja, trazendo seus filhos na igreja. Eles vão ter poucas oportunidades. Tudo vai martelar o outro lado. Mas quem sabe você, sendo inteligente como você vai falar disso com seus filhos. Filho, é assim que a Bíblia ensina, é assim que funciona. Filho, olha só o que a mídia está falando para ele. Não está funcionando. Você pode usar o que eu falei, não tem problema. Usa o que eu falei aqui. A mídia, tudo que eles estão divulgando não está funcionando, não está dando certo. Olha só, a gente assiste a notícia, olha aí, crime, assassinato, não sei o quê, né? Tudo relacionado com a diversidade sexual. A Bíblia tem uma outra proposta, a intimidade. O sexo, sim, maravilhoso, intenso, forte, etc., no contexto da intimidade. Se você colocar isso em prática na sua vida, se você começar a falar disso, você pode fazer a diferença. Nós podemos fazer a diferença. Se essa comunidade pensar desse jeito, nós vamos influenciar dezenas, centenas de outras pessoas que estão à nossa volta, porque todos nós vivemos cercados de pessoas que só conhecem o outro lado. Nós podemos apresentar isso. Eu creio nisso. Eu fui uma pessoa que eu vivi o outro lado, eu vivi 10 anos do outro lado, fazendo as coisas fora desses princípios. Eu conheço os dois lados. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito algumas coisas diferentes. Não dá mais. Eu tenho algumas consequências, até hoje, daquele tempo. Estou dando meu testemunho aqui, eu tenho. Por isso que eu estou falando com autoridade, porque eu sei o que eu estou falando. Não estou falando uma coisa que eu li apenas. Estou falando uma coisa que eu vivi. Então, nós podemos, sim, agir diferente e criar uma comunidade que pensa diferente e ensinar diferente para as pessoas. Fuja da imoralidade sexual, fuja. Tem hora que é só saindo correndo mesmo, porque a tentação é grande. Eu assino o UOL lá na minha casa, todo dia que eu abro para ler o jornal, tem um cantinho lá que está assim, a gata do futebol, não sei o quê, está a um clique, para você começar a ver outro tipo de, escolha a gata do Brasileirão, sei lá, um negócio assim. Sempre tem uma oportunidade ali na frente, tá todas as notícias aí, tem ali, e você sabe, em qualquer lugar, qualquer revista, essas revistas que você compra em banca, só fala de traição, só fala de não sei o quê, tá na sua mão, A decisão também está na sua mão, fuja, tem hora que você tem que sair correndo, como José do Egito, uma vez ele foi abordado, e uma pessoa já foi agarrando ele saiu correndo, esqueceu até a capa, tem que fugir, porque se não fugir, você cai na tentação. Então essa dica de Paulo, por mais que pareça uma coisa de 3 séculos atrás, por mais que pareça uma coisa velha, é uma dica muito contemporânea, muito moderna, porque tudo que nós estamos vendo aí não está funcionando e isso aqui funciona. Eu espero que vocês possam tentar viver desse jeito. Eu espero, do fundo do meu coração, que cada um possa sair daqui com uma sementinha e venha pensar e refletir sobre isso, sair daqui como um melhor observador das coisas que estão aí, das coisas que você vê na televisão, na mídia, começar a observar como as coisas não estão funcionando e quem sabe você se torne não só um cumpridor dessa palavra, mas um divulgador dessa palavra. Porque é só assim que a gente vai influenciar para o bem a nossa sociedade. Amém? Amém?
Vamos pedir ajuda para Deus. Senhor Deus, é um assunto muito difícil, muito complexo, mas que é muito, 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 muito importante, porque muitas pessoas estão indo para o buraco, Senhor Deus, sofrendo horrores, por dificuldades causadas por problemas ligados à sexualidade, Deus. Casamentos que são destruídos, famílias que são destruídas, corpos saudáveis que são destruídos, gravidezes indesejadas que às vezes mudam a vida de uma garotinha de 14, 15 anos. Tanta coisa, Deus, tanta coisa a gente tem visto que não está funcionando, Pai. E nós continuamos a ser bombardeados na direção de fazer as coisas erradas, diferente do que o Senhor ensina na Tua Palavra, Pai. Nós sabemos disso. Por isso, Deus, nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua sabedoria. Precisamos que o Senhor nos ensine e que o Senhor nos lembre, Senhor Deus, que a hora que chegarmos naquele momento da tentação, Senhor Deus, às vezes nós vamos precisar sim, sair correndo, desligar o computador, desligar o telefone, fechar o MSN, seja o que for, Deus, mudar de telefone, mudar de amigos. Deus, nos dê coragem, Senhor Deus, para sermos radicais, Pai, para que possamos viver uma vida segundo a Tua Palavra nos ensina, que não só é uma vida melhor espiritualmente, mas nesse mundo também é a melhor dica, Senhor Deus, é o que está na Tua Palavra, melhor do que a gente tem escutado por aí. Então, por favor, Pai, nos dê a coragem e o discernimento, Deus, para fugirmos da imoralidade sexual, para não acreditarmos nas mentiras desse mundo invisível, Pai, para que nós possamos sim ter vidas saudáveis, famílias saudáveis, casamentos saudáveis, filhos saudáveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos isso. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. A gente tem um cafezinho. Mais uma vez eu quero lembrar, não percam semana que vem, não atrasem. Vocês vão se surpreender.